versículos 31 e 32. Quero falar hoje sobre o homem que intercedeu por uma nação. Êxodo, capítulo 32, versículos 31 e 32. E a palavra de Deus nos diz: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Oremos. Santíssimo Deus, querido, bendito e poderoso Pai, louvamos ao Senhor, porque Tu ouves nossas orações. Obrigado, Pai, porque em Provérbios diz que Tu contemplas com nossas orações. Muitas vezes parece que é difícil, que o Senhor não ouve, mas Tu atentas os Teus ouvidos para a nossa oração. Peço neste momento que o Senhor esteja usando a minha vida. Não deixe que eu fale nada que vem de mim, mas que eu fale aquilo que vem do Senhor. Por favor, prepare nossos corações, que hoje seja um dia de mudança, Pai, e que possamos entender a importância da oração. Eu te peço e oro agradecido no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão de todos os meus pecados. Amém. Amados, se nós formos ler de Êxodo 14 até Êxodo 32, nós podemos ver que o povo de Israel presenciou inúmeras maravilhas de Deus. Nós vemos em Êxodo 14 a saída do povo de Israel do Egito. Nós vemos como o Senhor os guardou dos soldados egípcios. Nós vemos também quando Moisés usa seu cajado e fere o mar e ele se abre em dois. Nós vemos o grande poder de Deus permitindo que o povo de Israel passasse a seco no meio do mar. Muito obrigado, meu querido. Vemos também que quando o povo termina de passar, Deus fecha o mar em cima dos egípcios, permitindo que o povo continuasse a sua jornada rumo a Canaã seguro. O povo de Israel viu inúmeras maravilhas, mas mesmo assim eles murmuravam contra o Senhor. Chegando no deserto de Sinai, o povo começa a murmurar. Eles começam a ver aparente fome. Eles reclamam de sede, reclamam de tudo. Começam a murmurar contra Deus e contra Moisés, mas mesmo assim, Deus supre tudo aquilo que o povo pede. Reclamaram sobre a água. Nossa, esse rio é muito amargo. Deus vai lá, derruba a árvore cai sobre o rio, e ele se torna um rio de águas doces. Nós estamos com fome. Deus provê maná. Deus provê as codornizes. E mesmo assim o povo reclama. Nós ainda temos sede. E Deus fala para Moisés: então chama os anciões, vai até a rocha e fere ela. E quando Moisés fere a rocha, dela sai água. E mesmo assim o povo ainda murmura contra Deus. Ali no deserto de Sinai, Deus propõe aliança para com o povo. Se diligentemente ouvires a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar sobre a terra. Sim. E o povo responde: tudo que o Senhor tem falado, nós o faremos. Amém. Deus diz a Moisés: eu subirei ao monte Sinai, e lá entrega a lei. Em Êxodo 24, Moisés retorna e traz a lei ao povo. E mais uma vez, tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. E Deus chama Moisés mais uma vez, e Moisés sobe ao monte. E passados 40 dias, sem notícia alguma de Moisés, o povo se rebela contra Deus. E o furor de Deus se acende, e Deus sentencia ao povo à destruição total. E nesse momento, o que não parece muito lógico, como o pastor falou, Deus tem motivos para tratar duramente com o povo. E ele tinha todo e total razão, obrigado, pastor, para tratar assim com o povo. Ele cuidou do povo, deu água, deu comida, protegeu ele dos egípcios, e mesmo assim o povo murmura e vira as costas contra ele. Deus estava certo em querer destruir o povo ali, mas Moisés intercedeu pelo povo. Amém. Ele entrou na presença do Senhor para pedir misericórdia de Deus para aquele povo. E veremos hoje, nessa manhã, o que levou o povo àquela sentença tão dura, e o porquê e como Moisés intercedeu por aquela nação inteira. Vamos ver primeiramente qual foi o pecado
cometido pelo povo de Israel. Vamos abrir ali algumas páginas para trás em Êxodo 19. Êxodo 19, 5 a 8. Um dos primeiros erros cometido pelo povo de Israel foi algo de extremo mau caráter. O povo de Israel negou a sua promessa a Deus. Versículo 5 ao 8 nos diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, preste atenção nessa palavra, se você com uma caneta, risca ela. Então, todo o povo respondeu a uma só voz e disse, mais uma vez, preste bastante atenção, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor todas as palavras do povo. Podemos ver no capítulo 19 do livro de Êxodo que, após a batalha contra Amaleque, ali em Refidim, cujo o povo de Israel fora vencedor por causa da mão de Deus, Deus fez com aquele povo uma aliança. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se seguir o que eu falo certinho, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos. Não somente receberam esta aliança, mas como eu disse, todo o povo, ou seja, não teve nenhum que se calou, todo o povo respondeu a uma só voz, todos responderam juntos, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Mas, quando chegamos aqui em Êxodo 32, vemos algo totalmente diferente. Verdade. Porque o povo, além de ter quebrado a sua promessa em Êxodo 32, o povo negou a Deus. Êxodo 32, versículo 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com o buril. O buril é uma ferramenta de entalhar, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, e olha só, ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e beber, depois levantou-se a folgar. Amados, como podemos ver no versículo 1, o povo nega a Deus explicitamente, quando ordenam a Arão que lhes providenciasse um Deus para adorarem, já que não tinham mais notícias de Moisés. Moisés estava sobre o monte fazia 40 dias, ninguém sabia quando ele ia descer, o que ele ia fazer quando descesse, e ele demorava muito, e o povo foi tomado de uma grande incerteza, de uma grande dúvida, e por isso rebelaram-se contra Deus e contra Moisés. Assim como lhe foi comissionado, Arão tomou os adornos, tomou as joias de ouro do povo, e trabalhando elas com o buril, fez um bezerro de fundição. E logo que receberam este bezerro, disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E ainda como se não fosse suficiente, ainda ofereceram a ele ofertas pacíficas, ofertas de adoração. Amados, isso endureceu totalmente o coração do Senhor, aquele que cuidou do povo, aquele que tirou o povo do subjugo de Faraó. E tendo cometido esses dois grandes erros, o povo de Israel se colocou em uma situação que quase os levou à destruição total. Porque tendo negado a sua promessa de cumprir a aliança proposta por Deus, e tendo negado o Senhor, o povo de Israel
transgrediu a lei. Nada melhor do que entender um pouco sobre essa transgressão da lei, do que olhar a própria lei. Vamos abrir ali algumas páginas para trás, em Êxodo 20. Êxodo 20, capítulo 1, versículo 1 ao 5, que diz: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amados, a lei é clara. O povo deveria servir a Deus de todo o seu coração. Verdade. Mas quando comparamos, podemos ver, a lei diz: não terá outros deuses diante de mim. E o povo, em minha dúvida, disse a Arão: faze-nos deuses. A lei nos diz: não farás para ti imagem de escultura. E Arão, atendendo ao povo, pegou os adornos de ouro e, trabalhando eles, fez dele um bezerro de fundição. Além de não ter deuses para si, e nem imagens de escultura, a lei diz: não te encurvarás a elas, e nem as servirás. E logo que o povo recebeu o bezerro de ouro, eles clamaram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Uma imagem, sem olhos, sem boca, que vê, mas não fala, que recebe, mas não escuta. Clamaram que aquilo os tinham tirado da terra do Egito. Ações essas que podem parecer inimagináveis. Você pode dizer: Samuel, eu nunca faria isso na minha vida. Mas muitas vezes temos feito isso quando temos dado o nosso coração, primeiramente, às coisas deste mundo, do que às coisas de Deus. Paulo, lá em Filipenses, pastor, não me recordo agora, mas Paulo nos relata que se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. E eles queriam somente de Deus nessa vida. E por isso se colocaram nessa situação de entregar o seu coração às dúvidas, às incertezas. Isso que acendeu o furor de Deus contra o povo e que levou o Senhor a sentenciá-los à destruição total. Mas quando entendemos o pecado que o povo cometeu contra o Senhor, podemos ver também e dar glórias a Deus, porque Moisés intercedeu pelo povo. Amém. Êxodo 32, versículo 7 ao 13 e versículo 32. Vou me adiantar um pouquinho. Versículo 7 nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que a este povo, e eis que é povo de dura cerviz, ou seja, é um povo cabeça dura. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Agora, amados, prestem bastante atenção, e glória a Deus por isso. Moisés, porém, o que ele fez? Suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do teu furor e tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste:
multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei a vossa descendência por toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Amados, trazendo em mente tudo que o povo havia errado, eles negaram a sua promessa, negaram a Deus, eles transgrediram toda a lei que Deus havia lhes entregue através de Moisés. Deus tinha sim razão para destruir o povo e fazer de Moisés uma nova nação. Mas quando vemos na Escritura, vemos algo totalmente diferente. Vemos que Moisés entra na presença do Senhor e roga para que ele tivesse misericórdia do povo. Então vamos ver neste momento rapidamente como Moisés intercede pelo povo. Ele intercede com ousadia. Podemos observar que Deus, quando sentenciou o povo à destruição, ele chegou a Moisés e disse: o teu povo que fizeste subir. E quando vemos aqui no versículo 11, Moisés, na presença do Senhor, disse: o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força. Moisés entra na presença do Senhor com ousadia. Não digo isso para que quando formos orar, chegamos no Senhor, nós começamos a bater nosso pé como uma criança birrenta e fala: não, Senhor, porque o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, porque esse é assim, assim, assado. Amados, quem somos nós para determinar o que Deus vai fazer? Quem somos nós para impor alguma coisa a Deus? Nós devemos sim entrar com ousadia na presença do Senhor. Isso não nos impede de chegarmos diante do trono de graça do Senhor e orar, mostrando a Ele que confiamos no seu poder. Amém. Amados, além de ousadia, Moisés intercedeu com conhecimento. No versículo 13 ele diz: lembra-te de Arão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência. Amados, Moisés não só estava e vivia próximo de Deus, mas ele também conhecia as promessas que Deus havia feito. É claro que Deus se lembrava das suas promessas, mas quando intercedemos ao Senhor é bom, é desejável que mostramos a Ele que nós conhecemos do seu poder, que nós conhecemos da sua palavra, assim como Moisés confiava e conhecia das maravilhas de Deus. Além de ter intercedido com conhecimento, Moisés intercedeu com compaixão e com amor. Podemos ver isso no versículo 31 e 32. Assim tornou-se Moisés, versículo 30, que diz: e aconteceu no dia seguinte, ou seja, um dia anterior de Moisés ter clamado. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Amados, vemos que Moisés não intercedeu uma só vez, mas Moisés intercedeu novamente, como podemos ver no versículo 30. No dia seguinte, Moisés não desistiu de perseverar em oração, assim como vemos a parábola da viúva persistente. Orar sempre e não desfalecer. Moisés no outro dia entra na presença do Senhor e com compaixão ele diz: Senhor, perdoa este povo, senão risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Amado, Moisés estava disposto a perder a sua estadia no céu, perder a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, em troca de ter o pecado do povo perdoado. Amados, como necessitamos, como a obra de Deus carece de pessoas com esse amor pelo povo. Como a obra de Deus carece de pessoas com tamanha compaixão como Moisés teve. Amados, além de tudo isso, louvado seja Deus, porque Ele ouve nossas orações. Amém. E ouviu a oração de Moisés. Você fica animado quando ouve isso? Amém. Pois eu fico. Amém. Em saber que o nosso Deus, o Senhor de Israel, não dorme. Amém. E Ele ouve a nossa oração. Amém. E sabemos, a palavra de Deus nos diz, que se tivermos fé, como um grão de mostarda, amém, nada vos será impossível. Amém. E Deus ouviu a oração de Moisés, assim como ouve a nossa. Amém.
Amados, Deus se arrependeu do mal que havia anunciado ao povo. Vemos no versículo 10 do capítulo 32. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra o povo e os consuma. Mas Deus ouve a oração de Moisés. E no versículo 32, no capítulo 32, versículo 14, nos diz: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Amados, o Senhor ouve as nossas orações. Pode ser a situação mais difícil. Deus tinha razão em destruir o povo. Um povo pecador, miserável, que se tornou as costas contra Deus. Mas graças a Deus, por pessoas que intercedem pelo povo. Louvado seja Deus por Moisés, que não desistiu do povo e intercedeu, e Deus ouviu a sua oração. Mas não nos deixemos enganar pelo sentimento de que tudo que pedimos o Senhor vai fazer da maneira que nós queremos. Deus responde, mas do jeito dele. Versículo 34 e 35. Vemos que Deus se arrependeu sim do mal que ele havia anunciado ao povo de Israel, mas ele ainda tratou com o povo da maneira que lhe convinha lhe tratar. Podemos ver que Deus permitiu que o povo continuasse sim rumo a Canaã, mas ele não iria mais à frente do povo, e sim um anjo. E vemos também que Deus visitou o povo na sua iniquidade. Deus sim reteve a sua mão de destruir o povo. Louvado seja Deus. Amém. Mas devemos lembrar que não somente Deus é amor, mas Deus é justo. Ele visita sim a nossa iniquidade. Ele pode sim reter a sua mão um pouco, mas Ele ainda é justo. Ele ouve nossas orações, mas Ele responde da maneira que lhe convém, da maneira que lhe é perfeita. O nosso conhecimento é muito pequeno, muito finito para entender como a mente de Deus funciona. Concluindo, eu não tenho mais tempo. Amados, o precioso é saber que Deus ouve as nossas orações. Amém. Precioso também é saber que se tivermos fé, assim como disse, se tivermos fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Vemos em Provérbios que o Senhor se contenta, ou seja, Ele fica feliz em ouvir nossas orações. Mas fica o nosso questionamento: temos sido homens, mulheres de Deus, que intercedem a Deus pelo povo? Temos sido realmente pessoas que têm tido fé no Senhor e em seu poder? Amados, nos dias de hoje, dias tão maus, a obra do Senhor, muito mais do que doutores da lei, muito mais do que estudiosos, pessoas que estudam, é sim necessário que estudemos e conhecemos a palavra do Senhor, mas muito mais do que estudiosos, a palavra de Deus carece de pessoas com compaixão. Amém. Pessoas com amor, pessoas que investem tempo em oração. Você pode dizer: mas eu oro todo dia. Amados, não é aquela oração que a gente faz antes de dormir: Deus me dá uma boa noite de sono, me dá um ótimo dia amanhã, amém. Não é a famosa oração McDonald's que a gente ora antes de comer, que aquilo lá vira quase uma reza. É rapidinho: Deus abençoe o nosso alimento, amém. Não é isso. A obra de Deus carece de pessoas que investem tempo em oração, pessoas que calejam seus joelhos no chão, derramam lágrimas com compaixão por amor e intercedem pelo povo na presença de Deus. Não precisa ser aquela pessoa que ora bonito. Sabemos, amado, da simplicidade do Evangelho. E Deus nos ouve, sim, na nossa simplicidade. A obra de Deus carece de pessoas que oram fervorosamente, incessantemente, com amor, compaixão, ousadia, conhecimento e confiança. Devemos usar sim essa ferramenta que Deus nos deu, que é o livre acesso ao Pai. Se você não é este homem, essa mulher que intercede a Deus em oração, que tem investido tempo em oração, este é o dia da mudança. Essa é a oportunidade para mudar. Oremos.